Senhor Deus. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem, Pai, nos guardado, tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos dado tantas bênçãos que nós, Senhor Deus, não podemos contar. Te agradecemos, Senhor, por tanta misericórdia, por tanto amor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, mesmo em meio a poucos, o Senhor está entre nós, Senhor. Perdoa-nos, Pai, como somos ingratos, quando somos ingratos, Pai, perdoa-nos, Senhor. Porque, Pai, não reconhecemos tantas coisas que o Senhor faz por nós, tantas bênçãos, tantos livramentos, Pai, de morte, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos livrou da morte eterna com a sua salvação. Ó Pai, queremos buscar esta salvação. Queremos estar com o Senhor. Queremos, Pai, exercer essa salvação, desenvolver essa salvação, Senhor Deus, e mostrá-la ao mundo. Perdoa-nos, Pai, quando somos fracos. Perdoa-nos, Senhor Deus, por termos medo, às vezes, de dizermos que somos seus, Senhor Deus. Perdoa-nos, Pai. Mas te pedimos hoje, Senhor, enche-nos da Tua palavra. Coloque em nós, avive em nós a Tua palavra para a Tua glória, Senhor Deus. Para que, Senhor, sejamos constrangidos do pecado, da justiça e do juízo. E para que mais sejam constrangidos do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Te peço, Senhor Deus, usa grandemente minha mãe. Coloca, Senhor Deus, as Tuas palavras no coração dela. Senhor Deus, faça com que ela fale, Pai, aquilo que o Senhor decidiu para este dia. Amém. E não aquilo, Pai, que vem da carne ou do coração da minha mãe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu preciso orar também, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, 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 Todo-Poderoso Tu és. Tu és Santo, Pai. Amém, Jesus. Tu és Santo, 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 e nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Por amor do Seu nome, Pai. Eis aqui a Tua serva, Senhor Deus. Tua serva que é pecadora, Tua serva de lábios impuros, Tua serva que não poderia estar, Senhor Deus, clamando ao Senhor, mas na Tua misericórdia, na Tua bondade, o Senhor tem derramado o Teu sangue de Cristo Jesus sobre nós, tem nos lavado, regenerado e tem proporcionado que estejamos unidos, perseverando na Tua palavra. Louvado e exaltado seja o Senhor. Amém. Toda a glória, toda a honra somente ao Senhor. Eis aqui a Tua serva, Pai. Eu me consagro de corpo, alma e espírito no Teu altar, Senhor Deus, com a minha vontade, com o meu desejo, com o meu livre-arbítrio, Senhor. Eu me consagro os meus lábios. Amém. Consagro, Senhor, a minha carne para que o Senhor a mortifique, que humilhe, quebrante, Senhor Deus, para que não seja voz de homens a falar aqui. Pois nenhum dos Teus servos veio aqui para ouvir a voz de homens, mas sim para ouvir a voz do Todo-Poderoso, do Espírito Santo de Deus. Portanto, ó Pai, tem misericórdia de nós e vem ministrar os nossos corações. Ministra a nossa mente. Transforma a nossa mente em mais a mente de Cristo, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Ajuda-nos a sermos mais de Cristo, Senhor. Dá-nos agora a visão espiritual. Abra os ouvidos espirituais. Dá-nos visão espiritual para que nós possamos decodificar a Tua mensagem nesta palavra, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome, para que o Teu nome seja exaltado mais uma vez e tenhamos testemunhos, Pai, de mais e vidas quebradas diante do Senhor, vivificadas para a nova terra, novos céus e nova terra que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós Te queremos mais de Cristo e mais da Tua palavra em nós, por isso estamos aqui. Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a preciosíssima, santa e bendita palavra do Senhor no livro de Ezequiel. Glória a Deus. Profeta Ezequiel, capítulo 8. Vamos todos ficar de pé em reverência à palavra preciosa do Senhor.
E diz assim: sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo. Desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos e daí para cima como o aspecto de um resplendor como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os seus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, a Jazanias, filho de Safã, em pé, no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me: vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então disse-me: vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Misericórdia. A igreja pode se assentar. Misericórdia, Senhor. Esta é a leitura reservada pelo Senhor, a porção reservada pelo Senhor da Bíblia Sagrada para o dia de hoje, no nosso plano de leitura bíblico anual, que o nosso ministério segue, para a glória de Deus e para a edificação do seu povo. E o Senhor nos trouxe essa palavra tão forte
tão pesada no dia de hoje, nos mostrando que Ezequiel foi transportado a Jerusalém por meio do Espírito Santo de Deus, a fim de revelar os pecados públicos e particulares daquele povo, bem como todas as maldades cometidas contra as Escrituras Sagradas. Apesar de ter sido abandonado, o Senhor continuava ali no templo, em meio ao seu povo, porém aqui Ele decretou o fim da sua benignidade com aquela geração. Deus revelou as abominações que o impeliram a tomar a decisão de se afastar do templo de Jerusalém e de Judá. Louvado seja Deus por esse alerta aos nossos corações. Louvado seja Deus. Nós vamos ver, eu peço aos irmãos que abram em 2 Crônicas, aliás, 2 Crônicas, é o segundo livro de Crônicas, capítulo 33, e nós vamos ver quais eram as leis que este povo estava infringindo, contra as quais este povo estava pecando. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33. O Senhor está mostrando aqui que foi desprezado, que as escrituras sagradas dadas por ele a Moisés, instruindo a forma como o homem deveria se relacionar com Deus, foi ignorada, desprezada. E como o povo ali não estava se arrependendo, então o Deus eterno não os ouviria mais. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, o nome do Deus Altíssimo. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais. Contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei conforme a toda a lei e estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. Um pouco mais à frente a gente vê o rei Manassés em 2 Crônicas de 15 a 16. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre eles sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Somente ao Senhor, Deus de Israel. Mas lá, em Ezequiel, o que nós estamos vendo é que o povo se voltou contra o Senhor. Tantos e tantos anos à frente, depois de dada a lei de Moisés, depois de salientado por Deus, depois de tantos reis terem passado pelo trono de Israel e de Judá e terem derrubado os postes ídolos novamente, o povo caía no pecado. Porém, aqui o que nós vemos é ainda mais grave, porque trata-se do próprio sacerdote do Senhor, dos próprios anciãos do Senhor, e dentro do templo do Senhor. A glória de Deus estava para partir. Isso era exatamente o que tornava Israel diferente das outras nações. A glória do Deus vivo manifestada no meio do seu povo, por meio da sua presença, que agora seria tirada. Nenhuma outra nação desfrutava de tal privilégio, mas Israel trocou esse tesouro pelos deuses pagãos e pelo prazer transitório do pecado. O Todo-Poderoso, então, revela a Ezequiel que era afrontado nos montes e nos outeiros de Judá e até mesmo dentro da casa de Deus, dentro da própria casa, o templo construído para que fosse a morada do Deus vivo. Em algumas épocas, reis e sacerdotes se corromperam de tal maneira que colocaram ídolos no interior do templo, como nós vimos ali em 2 Crônicas e em muitas outras partes do Antigo Testamento. Dessa forma, se tornava impossível a permanência de Deus entre eles. Ao longo dos anos, o Senhor mostrava a sua compaixão,
misericórdia, longanimidade ao povo, mas era ignorado. Por isso Israel sofreria com as consequências de suas más escolhas. Amada igreja do Senhor, quantos deuses, falsos deuses e ídolos nós temos visto manchando, maculando a casa do Senhor, maculando o templo de Deus que somos nós, manchando o cristianismo, manchando igrejas que carregam o nome de Jesus Cristo. Quantos falsos deuses, quantas abominações, quantos falsos profetas, quantos lobos em pele de cordeiro no tempo atual. Esse é um alerta do Senhor aos nossos corações. Veja que a queda espiritual de uma pessoa não ocorre do dia para a noite. Assim como não ocorreu com aquele povo do dia para a noite, com aqueles sacerdotes do dia para a noite. É um processo gradual, é lento, que começa quando o pecado passa a ser visto como algo natural. Não tem nada a ver. É só uma estatuazinha. É só uma musicazinha. O que uma música vai influenciar na minha vida, uma música do mundo? Nós vamos vendo o pecado como algo natural. Um palavrãozinho que saiu da minha boca. Eu estava ali muito perto daquelas pessoas que falavam palavrão, aí eu comecei a falar também. A gente fala por influência. É pecado. Maus olhos, orgulho espiritual. Quantas pessoas arrogantes nós vemos hoje porque já leram as Escrituras, porque tiveram revelações nas Escrituras. Quanta mentira, distorção da palavra de Deus, quanta pornografia e más amizades. São alguns exemplos de transgressões que levam o ser humano a se afastar. Com isso a fé vai esfriando, devagar, se tornando morna, até esfriar, até acontecer o seu total definhamento. Quando o Senhor não encontra mais espaço para habitar na sua vida, tudo é mais importante. O meu carro é importante, a minha casa é importante, os meus filhos são importantes, a minha família é importante, o bem-estar da minha família, o conforto da minha família, tudo é mais importante e Deus fica lá atrás. Assim como aquele povo, nós viramos as costas ao Deus Altíssimo. Cada vez que cometemos estes pequeninos pecados que vão se tornando grandes abominações. Portanto, não é Deus quem abandona o seu povo, não é Deus que abandona o homem, mas o povo, a humanidade, é que rejeita o seu Criador com as suas próprias atitudes e pecados. Nós rejeitamos, tem misericórdia, Pai. Porque cada um de nós aqui presentes, estamos aqui como remanescentes. Nós vamos ver no próximo capítulo de Ezequiel, mais à frente, acho que no 10 ou no 11, que realmente existe o restolho, existe o remanescente, e são sempre muito poucos. Nós que estamos aqui perseverando em buscar o Senhor, somos muito poucos. Mas nós, cada um de nós aqui, também pecamos. Também, em alguma medida, estamos olhando alguma coisa como natural. Sendo que na palavra de Deus está determinado como abominável. Então nós precisamos nos autoavaliar todos os dias. Precisamos nos manter humildes perante a palavra de Deus. Precisamos nos arrepender. Ali na porta do altar de Deus, o Senhor mostrou a Ezequiel que logo na entrada do recinto sagrado, ou seja, no átrio externo, próximo ao altar de sacrifícios, onde eram oferecidos os sacrifícios ao Deus vivo, ali havia um ídolo, que é definido aqui na palavra como imagens de ciúmes.
Aquela abominação despertava o ciúme e a ira do Todo-Poderoso. O ciúme é um sentimento de posse que somente cabe ao Deus vivo. Nenhum de nós podemos ter ciúmes de nada nem ninguém. Ter ciúme do meu carro, ter ciúme da minha irmã, ter ciúme do meu irmão, ter inveja. Eu não posso, porque nada me pertence. Nesse mundo nada me pertence, nem mesmo a minha casa, o meu carro, a cama onde eu durmo, o meu travesseiro. Nada é meu, tudo é do Deus Altíssimo. Portanto, o único ser no universo que pode sentir esse sentimento, ciúmes, é o Senhor. Ele não divide a glória dele com nada nem ninguém. A glória dele é absoluta, soberana, somente do Senhor. Ele é o único digno de todo louvor, toda adoração. Amém. Nada pode se interpor entre nós e Deus. Nada. Amém. Interpor. Ou então provocaremos os ciúmes e a ira do Senhor. Nem mesmo os nossos filhos, nem mesmo o nosso cônjuge, ninguém pode estar à frente do Deus vivo. Na visão, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, via situações ainda piores do que essa, que é a imagem dos ciúmes. Ainda piores. Nós vemos aqui. Quando Deus diz, cala agora aquela parede. Ele mostra para Ezequiel as abominações dentro do templo. Ninguém consegue enganar a Deus. Em secreto, os anciãos ali praticavam a idolatria no interior do próprio templo. O acesso para adentrar no espaço onde era praticado o culto idólatra estava bloqueado. No entanto, naquela visão, o Senhor ordenou que o profeta Ezequiel rompesse a parede e visse o que se passava ali. Um aviso, um alerta para a igreja do tempo de hoje. Há inúmeras abominações sendo cometidas dentro das denominações, dentro dos ministérios. Há abominações sendo cometidas por lobos em pele de cordeiro, falsos profetas, apóstatas. E precisamos nos precaver contra elas. Precisamos estar atentos e verificar a fundo se realmente estamos pisando no lugar santo. E que não é abominável ao Senhor as ocultas. É muito fácil dizer, na minha igreja não tem maçonaria, na minha igreja não tem isso, não tem aquilo. Se você não verificou a fundo. Porque não vai estar à vista de todos. Vai estar oculto, vai estar atrás de uma parede. E é preciso que o Espírito Santo de Deus revele. E é preciso que se consagre a Ele e busque a Ele. Senhor, eu estou no lugar santo. Eu estou onde o Senhor deseja que eu esteja. O Senhor me quer neste lugar, estrategicamente. Por que o Senhor me quer neste lugar? Igrejas pretas, pintadas de preto por dentro e por fora, igrejas consagradas a Satanás, nas ocultas. É claro que o pastor à frente daquele ministério não vai dizer que ele está consagrando nada a outro Deus, mas está oculto. As trevas são pretas, negras, escuras. Ali não há luz, luz de Cristo Jesus. Havia ídolos ali, Deus mostrou para Ezequiel, em forma de animais, oriundos de várias culturas pagãs. Nós vemos isso ali no verso de 7 a 10.
Levou-me à porta do átrio, então olhei e eis que havia um buraco na parede, e disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede, e cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entre e vê as malignas abominações que eles fazem a mim, e entrei, e eis que toda forma de répteis, animais abomináveis de todos os ícones da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Existem abominações sendo cometidas dentro dos templos e altares, que são chamados de altar de Jesus Cristo, mas que, na verdade, as ocultas estão cometendo abominações. Existe dentro do nosso próprio coração abominações sendo cometidas, e com o alerta do Espírito Santo constante, e a palavra de Deus gritando constantemente, mas muitos de nós não temos lido a palavra ao ponto de sermos por ela ministrados. É muito fácil ouvir pregações pela boca de pastores, evangelistas, mestres, doutores, mas é fundamental o contato íntimo com o autor da própria palavra. O Espírito Santo de Deus, que vai ministrar aos nossos corações a verdade que Ele tem para nós. Veja que parede alguma consegue esconder o pecado dos olhos de Deus. Não há nada que Ele não saiba e não veja. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ou seja, Ele está em todos os lugares. Ele vê todas as coisas e Ele sabe de tudo. Não há nada que nós possamos fazer escondido. Crianças não podem fazer nada escondido dos seus pais, porque Deus vê e Deus avisa os pais. Crianças, jovens, adolescentes, nada foge aos olhos do Deus vivo. Cuidado com o pecado de tentar omitir coisas, esconder coisas, mentir. O pai da mentira é o diabo. Todos os atos, todas as atitudes, os pensamentos, as reações, mesmo aqueles que são praticados ocultamente, são vistos pelo Senhor. No devido tempo, no tempo de Deus, aqueles que vivem na hipocrisia serão desmascarados por Ele. Lucas, capítulo 8, verso 17, nos diz, porque não há coisa alguma oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Tudo será trazido à luz. Se virá para a luz, se Jesus é a luz, por que insistimos em igrejas pretas, onde há trevas? Se Jesus é luz, se o que está escondido, oculto nas trevas, virá à luz. Nós vemos também aqui falando a respeito, em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 17, está falando a respeito de Tamuz. Tamuz era um ídolo babilônico, tido como protetor da vegetação. O povo atribuía a ele o reflorestamento das plantas, a produtividade do solo. Essa falsa divindade era adorada pelas mulheres em público, à entrada da porta norte do templo. Uma lenda, irmãos. Lendas são mitos, são fábulas. São fábulas. Olha só um alerta para homeschoolers, para pais homeschoolers. Cuidado com as fábulas. Tamuz está nas fábulas. Nos mitos, na mitologia grega, romana, babilônica e de várias outras nações. Uma lenda dizia que todo ano, quando a vegetação morria pelo frio e pela seca, ocorria a morte de Tamuz. Por isso as mulheres se lamentavam. Elas acreditavam que as suas lágrimas, de tempos em tempos, traziam Tamuz de volta à existência. Misericórdia. E há muitas
pessoas crendo nessas coisas, se não crendo, se misturando com essas coisas. Com abominações terríveis. Nós visitamos com as crianças, como elas disseram aqui, agradeceram muito também, louvo a Deus, por ter nos concedido essa oportunidade de visitarmos o Museu do Ipiranga, o Museu da Independência do Brasil. E lá nós vimos o quanto o Brasil realmente foi instaurado como nação através da maçonaria, da própria maçonaria. Nós vimos ali a quantidade de simbolismos, né, de símbolos que são usados, e muitos deles, aquelas estátuas muito bonitas de se ver. A gente olha uma coisa harmônica, bela, é uma arte bela, uma bela arte. E a gente vê aquelas coisas estranhas. É bonito de olhar, mas quando você olha de perto, são coisas estranhas. Tem répteis misturado com peixe, misturado com várias coisas, e muitos delas a gente não consegue identificar o que é. Mas Satanás sabe o que é. Os maçons sabem o que é. Tem significados, tem lendas por trás, tem fábulas por trás. Mais à frente aqui está dito, entre a área do pórtico e o altar. Era uma área que era restrita aos sacerdotes, porque somente eles poderiam cometer essa transgressão descrita aqui. Aquilo que está dito aqui é revelado até mesmo o número de sacerdotes que adoravam ao sol. Assim como o grande oriente da maçonaria adora o Deus Sol, Gatu, o grande arquiteto do universo, que nós tanto vimos ali revelado em tantas coisas dentro do Museu de Ipiranga. Ali nós estamos vendo, de forma aberta, declarada publicamente há tantos anos, tem mais de 200 anos aquele museu, né? Mais de 200 anos, estará aberto, declarado para quem quiser ver tudo o que é, todo o simbolismo dessas lendas, fábulas da maçonaria, os deuses, os rituais que eles fazem, está tudo ali aberto. Agora, dentro das igrejas, existe também os mesmos simbolismos. Muitas igrejas, inclusive, declaram abertamente, tem isso como logotipo das suas denominações, dos seus ministérios, mas os incautos caem no engano sem nem perceber, porque não estão atentando para a palavra, porque a palavra ministra, a palavra alerta, a palavra mostra. A palavra de Deus constrange. Nós não podemos nos misturar com essas nações. Então, nós vemos ali que 25 homens adoravam ao sol. Isso mostra aqueles que deveriam se declinar somente ao Senhor dos Senhores, lhe davam as costas. Eles viravam para adorar o sol, eles tinham que virar as costas para o templo, o pórtico. Há um tempo atrás, estudando a história da arte, muitos anos atrás, quando eu estava ainda na faculdade, estudando história da arte, eu vi um livro muito famoso do Bronte. Todo mundo que estuda história da arte conhece esse livro, um autor muito famoso, e lá está revelado dentro da Igreja Católica o quanto estas coisas estão lá. Existe entre o pórtico e o altar, muitas imagens ali pintadas dentro das igrejas, desse Tamuz, das moças chorando o Tamuz, das moças levando o ramo ao nariz, como está aqui no versículo 17. Então me disse, vês isso, filho do meu, é porventura a coisa mais leviana a casa de Judá, do que tais abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-lhe, eles a chegar o seu ramo ao nariz. Existem imagens ali no livro de Bronte que mostram as igrejas mais famosas, a Capela Sistina, igrejas em Londres, igrejas na Alemanha, na Itália, em vários lugares, com estas imagens. Imagens que são abominações ao Senhor, pintadas na abóbada das igrejas, nas paredes, em volta.
mas as pessoas não despertam. São imagens feias, são imagens pesadas, carregadas, porém as pessoas admiram o belo da arte. As cores, os contornos, sem enxergar o que está por trás. Eu mesma caí nessa armadilha por diversas vezes. Vou contar daqui a pouco. O Senhor foi desprezado. As escrituras sagradas dadas por ele a Moisés foram desprezadas. Né? As escrituras que tinham toda a instrução de como deveria ser o relacionamento de Deus foram ignoradas, desprezadas. Muitos de nós temos desprezado a palavra de Deus. Temos idolatrado homens, doutores, pastores, bispos. Mas não temos nos achegado na profundidade da meditação da palavra do Senhor. Perdão, Senhor. A palavra de Deus só é valiosa para quem de fato obedece a ela. Os que a amam, respeitam, que leem com reverência, com temor e tremor, com amor, dedicação, meditam em profundidade, meditam nas Escrituras. Não basta bater o olho, escorrer ali e falar que já leu a Bíblia inteira. É necessário meditar, comparar a palavra com a própria palavra, como nós vamos fazer aqui. Nós estamos lendo Ezequiel e o Senhor nos mostra em tantas outras passagens a explicação daquilo que ele está dizendo. A Bíblia, pela própria Bíblia, se explica. Como é sagrado isso, como é limpo isso. Deus provê para nós a proteção contra a contaminação, a sujeira, os lobos em pé de cordeiro, os falsos profetas. O próprio Deus nos provê através do seu Espírito Santo, o próprio autor nos conduzindo na leitura da palavra. Como ela é preciosa. Que proveito teria alguém por ser um grande conhecedor da palavra, mas que não se curva para praticar os ensinamentos e os decretos que ela ordena? É preciso prática. É preciso meditar e praticar. Ninguém pode reclamar que não é ouvido por Deus se primeiro não ouve Deus. Se primeiro não se debruça na palavra e chora, e reclama, e murmura: ai, o Senhor não me ouve, o Senhor não me atende. Mas não leu, não meditou, não buscou de todo o coração ao que ele ordena, não praticou a palavra e os mandamentos. E então agora vamos fazer um comparativo com esse livro de Ezequiel, a palavra de hoje, com Hebreus 4. Vamos abrir, por favor, no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento. Nós vimos aqui o que o profeta Ezequiel diz no Antigo Testamento, e agora vamos ver o que Deus diz no Novo Testamento, através do livro de Hebreus, capítulo 4, versos de 12 a 14. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Cada um de nós tem que tratar individualmente com Deus vivo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa convicção. Louvado seja Deus! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Ele prepara os pensamentos e intenções do nosso coração através da leitura da palavra. É na palavra que ele ministra nossa carne, quebra a nossa carne. É na palavra. Ela é tudo que nós precisamos. Precisamos da palavra. Nós só vamos saber discernir as coisas
enquanto não nos misturarmos com nenhum tipo de contaminação. Glória a Deus. Para vocês terem uma ideia, irmãos, como eu estou dizendo que cada um de nós está sujeito, o Senhor tem nos despertado há anos a respeito dessas abominações cometidas dentro da própria igreja. Eu e meu esposo temos esse chamado há muitos anos para despertamento nessa área. No entanto, ontem nós estivemos lá passeando no monumento do Ipiranga, monumento à liberdade do Brasil, e lá estávamos felizes, distraídos, contentes, e vimos um monumento bonito, enorme, muito bem feito, aquelas esculturas todas. Embora estivesse um clima pesado no lugar, o lugar tem um ambiente pesado, mas a gente estava ali em família, desfrutando de um momento de passeio, de alegria, e de repente eu vi lá aquela pira, onde tem aquela chama acesa de fogo constante. E aí eu vi a chama e falei para o Matheus, Matheus, eu vou fazer aquela brincadeira que a gente põe na mão, né, para fazer de conta que a chama está na minha mão. E ele tirou uma foto. Eu pedi para ele, tira uma foto, Matheus, eu vou segurar aqui a chama, né? E depois que a gente foi embora, a Dara Sofia me falou, minha filha me falou, mãe, você reparou o que tinha naquela pira? Eu não reparei, eu estava lá, feliz e contente, distraída com as crianças, nem lembrava a simbologia de tudo aquilo, né? E ela me falou, tem quatro bodes. 4 bodes ali, aquela chama que não se apaga nunca há 200 anos, nunca se apaga, está sempre lá ligada. Com toda aquela simbologia, nós vimos ali uma estátua de Dom Pedro que foi recentemente colocada lá, uma escultura de Dom Pedro, com várias simbologias da maçonaria no peito dele, no pé, no lugar onde ele estava, com o pé escondido, foi feito em 2020 alguma coisa. Ou seja, desde lá daquela época até hoje, eles continuam usando aquilo para abominações. Misericórdia, Senhor. E eu tirei uma foto com aquilo. Não tem nada a ver. É só um foguinho, é só uma estátua que está lá. Irmãos, desta forma, nós vamos morrendo aos poucos espiritualmente, porque estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Eu me arrependo diante do Senhor, misericórdia, Senhor, perdão. Vou estragar aquela foto, vou jogar fora. Não quero aquela foto, não quero estar misturado com esse tipo de abominações. É importante que os nossos filhos vejam e conheçam, saibam, assim como a Bíblia nos diz que é importante saber que existe Satanás. Nós precisamos ter medo das coisas para poder nos prevenir contra elas. Mas não para adorar, não para ficar deslumbrado, achando lindo e se misturar e até chegar ao ponto de entristecer a Deus, virar as costas para Deus. Porque se é abominável ao meu Deus, é abominável também para mim. Então eu não quero isso. Misericórdia. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque existem muitas sutilezas no mundo. O mundo é belo, o mundo é lindo, mas o mundo jaz no maligno. Precisamos estar vigilantes e prudentes 24 horas por dia, porque o noivo vem a qualquer momento. Ele vem como um ladrão, ninguém sabe a hora. E se eu estivesse lá com a mãozinha na pia, achando lindo, e Jesus voltasse, misericórdia. 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 O que Jesus ia fazer com os bodes? Diz o nosso irmão. Então vamos para agora a última leitura, para finalizar. Vamos abrir na carta de Tiago, capítulo 4, e também leitura bíblica do plano de hoje. Para hoje. Como o Senhor é certeiro. Tiago, capítulo 4. Ele nos mostrou lá no livro de Ezequiel as abominações sendo cometidas em alerta para cada um de nós.
E ele nos mostra também em Tiago, mesma leitura. Ezequiel é a leitura de hoje do plano de leitura bíblica. E Tiago também é a leitura de hoje do plano de leitura bíblica. Veja como o Senhor complementa a sua palavra com a própria palavra. Meditando na palavra, com a ajuda do Espírito Santo, é que nós vamos despertando contra as sutilezas vãs do maligno e desse mundo. Vamos lá, Tiago 4, de 4 a 10. Crianças, não se esqueçam de preparar aí os desenhos de vocês, o entendimento de hoje, viu? E mandem para a gente no grupo, manda para a gente no particular, no privado, para a gente postar no grupo depois, tá bom? Todas as crianças, não se esqueçam. Tiago 4, de 4 a 10, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, nós podemos ver as coisas do mundo, crianças, nós podemos ir ver o Museu do Ipiranga, todas aquelas abominações cometidas contra Deus, todos aqueles símbolos e imagens abomináveis ao Senhor, mas nós não podemos ter amizade com elas. Nós não podemos admirá-las ao ponto de, eu gosto disso aqui. Nós podemos ver para nos prevenir. Opa, aqui existe abominação contra o nosso Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Precisamos estar vigilantes e prudentes. É importante conhecer? Sim, faz parte do currículo escolar, faz parte das exigências desse mundo para se ter uma profissão. É muito importante conhecer, mas é importante estar vigilante e abominando aquilo que é abominável a Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós não somos inimigos de Deus. Nós amamos ao Senhor e só conhecemos o mundo porque é necessário para se viver nele. Ou cuidarás vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Nós vimos lá em Ezequiel a imagem dos ciúmes. E aqui nós vemos que o Espírito que em nós habita tem ciúmes de nós. Ele não quer que nós estejamos nos misturando com esses falsos deuses. Ele não quer que nós cometamos as mesmas abominações que o povo lá na época de Ezequiel estava cometendo. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Nós podemos ver e conhecer o mundo, mas nós precisamos estar sujeitos a Deus e não a este mundo. Ao Senhor, a palavra dele ministrada, ecoando de eras em eras, disponível a nós. Chegai-vos a Deus com humildade. Pai, me perdoa, porque ontem eu fui lá e cometi uma abominação, quando eu fiz uma simples brincadeira num lugar que é um altar a Satanás. Me perdoa, Senhor. Eu me sujeito ao Deus vivo, todo-poderoso, somente o Senhor é nosso Deus. Somente ao Senhor amamos. Por misericórdia, perdão, Senhor. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Nós estávamos nos alegrando tanto ontem, e continuamos nos alegrando porque a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. E o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia, louvado e exaltado seja o Senhor.
estejamos sempre humilhados ante o Tribunal de Justiça do Senhor. Estejamos sempre humilhados, humildes, quebrantados. Vamos agora orar, igreja. Vamos nos ajoelhar os que podem. Vamos nos ajoelhar, porque o Senhor nos mostra, através desse simples acontecimento, dessas palavras maravilhosas, que todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós nos misturamos com a sujeira desse mundo. Todos os dias nós entristecemos o Espírito Santo e precisamos clamar pela misericórdia dele. Senhor Jesus, limpa as nossas mãos, papai, porque nós reconhecemos que somos de duplo ânimo. Uma hora nós estamos cheios de fé e confiança na tua palavra e nas tuas promessas. Noutra hora nós estamos desanimados, cansados espiritualmente. Não queremos mais ler, não queremos mais orar, não jejuamos. Ó Deus, nós somos inconstantes. Perdoa, Senhor, perdoa, purifica os nossos corações por misericórdia. Pai, nos ajuda a sentir as nossas misérias, lamentarmos e chorarmos. Perdoa, Senhor, quando nós não conseguimos derramar uma lágrima diante da impureza de nós mesmos, a sujeira da nossa própria carne. Nós olhamos o pecado do outro, o pecado alheio, e apontamos o dedo, rechaçamos aquela pessoa, xingamos, mas não somos capazes de chorar pelos nossos próprios pecados. Não somos capazes de tirar o riso, de parar de cantar, de se alegrar, por tristeza por termos pecado contra o Senhor. Não ficamos tristes ao entristecer o Espírito Santo de Deus. Perdão, Senhor. Nós queremos nos humilhar perante o Senhor. Não porque o Senhor nos exaltará, mas porque queremos o Senhor que é exaltado entre todas as nações. Pai, habite em nós o Teu Espírito Santo. Cresça em nós o Teu Espírito Santo, porque somos adúlteros e adúlteras. Nós queremos ser lavados pelo sangue de Cristo. Reconhecemos o nosso pecado. Reconhecemos e pedimos perdão pelas nossas distrações. Por não, Pai, não tomarmos cuidado, um cuidado maior, não nos dedicarmos mais em conhecer mais as Escrituras e as suas revelações, para estarmos sempre vigilantes e prudentes. Perdão, Senhor, em nome do Senhor Jesus, clamamos pelo teu perdão. Para a honra e glória do teu santo nome, assim clamamos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Por isso agora eu gostaria de chamar as crianças à frente, para que elas possam dar um entendimento. Pode ir, Eric, pode falar. Mais pra cá, pra frente. Eu entendi que a gente tem que obedecer e também que aquelas coisas que a gente não pode fazer, que eles estavam tendo os raciocínios, o sol, e também naquele lugar que Jesus falou para ele cavar um buraco, o templo, aí ele cavou e Deus falou para ele entrar lá. Ele entrou por muitas nações, também nações, entende isso? Nós somos de Jesus, né? Nada ficou com você. E a gente da glória. Do que ser amigo de Deus. Glória a Deus. Também tem já que a mãe falou disso, né? Então, tem uma música quase igual essa, tipo um louvor. Peraí.
Ai, não lembro algumas Vai lembrando coisas. enquanto eu falo, depois você fala. Deus nos deu ordens bem claras ao seu povo, por meio de Moisés. Mas o povo continuava a pecar. Por isso Deus mandava profetas para despertá-los. Uma destas leis, talvez a mais importante, é a obediência a todas as leis. Ele diz em Crônicas capítulo 33:8: E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a nossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei conforme toda a lei, e estatutos e juízos pela mão de Moisés. Mas essa palavra não foi suficiente para que o povo acordasse. Eles continuaram a pecar e fizeram logo a maior abominação a Deus. Não deram importância às ordens e palavras do próprio Deus. O povo de Deus virou as costas para seu Deus. Para quê? Para adorarem a falsos deuses. E o pior ainda, por cima acharam que podiam se esconder de Deus. Mas aí dizemos, mas o povo era muito tonto, mas muito isso, mas muito aquilo, não ouviram a Deus, porque eu tenho que ler isso. Quantas vezes nós fazemos amizades com o mundo e nos tornamos inimigos de Deus, e muitas vezes também nos misturamos com as trevas, nos viramos de costas para Deus. Temos também adorado as tantas vãs sutilezas deste mundo, mas não temos nos arrependido, nos quebrantado. Voltemos ao Senhor, nos arrependamos, cheguemos diante de Deus e vejamos que não somos nada. Vejamos que não há nada neste mundo que nos livre da morte. Só Deus pode nos salvar. Muitas vezes nós tentamos esconder coisas que nós fazemos até do próprio Deus. E não vemos o quanto nós estamos errados. E a Deus toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembrei para Pode falar. Sou sal da terra e luz do mundo. É verdade. Sou sal da terra e luz do mundo. Sou sal da terra e luz do mundo. Se eu perder a minha luz, se eu perder meu amor, o que será de mim? Para que eu fosse servir, para nada, a não ser para ser pisado e jogado fora pelos homens. Sou sal da terra. Glória a Deus. Estão lá. Glória a Deus. Eu entendi que nesse culto que a gente pecou e nascemos pecadores. Eu entendi que há muito tempo a igreja se separou de Deus e que quando a gente não se arrepende, a gente não tem a salvação. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus, crianças, que lindo! Glória a Deus! Irmã Gleice também entrou. Glória a Deus! Amém. Vamos orar. Agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos os teus alertas, ó Pai. E nós clamamos, ó Deus, que a tua palavra, ela faça morada em nosso coração. Senhor, que esta palavra pregada hoje venha fazer raízes, Pai, criar raízes em nosso coração.
e nos transformar, e que todos nós sejamos, Pai, estejamos, Senhor, em alerta para amar o Senhor acima de todas as coisas, para lançarmos fora, Pai, todo tipo de ídolo, todo tipo de coisa que causa ciúmes ao Senhor em nossas vidas. Nós clamamos ao Senhor. Por isso, ó Pai amado, nós estamos neste culto hoje. Que essa palavra venha, Senhor, a reverberar durante todo o restante da nossa vida. Foi a Tua palavra que foi pregada, foi a Tua palavra que foi exposta. Senhor, que a Tua igreja não seja como esse povo que virou as costas para o Senhor para adorar o sol. Nós não queremos adorar nada, a não ser, Pai amado, amar o Senhor. Por isso, nos ajude, Senhor. Nos ajude com as ciladas do dia a dia. Em nome de Jesus, conseguimos estas vidas. Queremos clamar, Pai, pela vida do pastor Elcio, de Itajubá, em Minas Gerais. Clamamos que o Senhor cuide poderosamente do teu servo. Em nome de Jesus, levanta-te sobre a vida dele, cuida da saúde dele, do coração dele. Revigora as forças do teu servo, Pai, que nós todos possamos ainda, em nome de Jesus, ter encontro de todos os pastores das igrejas bíblicas cristãs do Brasil e também de Portugal e do Japão. Abençoa, Senhor, que um dia possamos todos nos ver pessoalmente. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor também que o Senhor cuide da vida do pastor Elcio, cuide da vida do pastor Cleiton, que também está com problemas de saúde no coração. Clamamos pela saúde do teu servo, Pai, também pastor Cleiton, que ele possa, Senhor, ter as suas forças físicas revigoradas. Por mais que os teus servos estejam dispostos, Pai, e predispostos a estar com o Senhor na glória, que o Senhor os preserve ainda em vida, para que possamos nos conhecer. Pai, fortalece as famílias, as esposas dos teus servos, fortalece os teus servos, dá saúde a eles, em nome de Jesus, para pregarem a tua palavra. Cuida das igrejas, ó Pai, em momentos nos quais os seus servos estão ausentes, muitas vezes por conta desses problemas de saúde. Fortalece a igreja da Tijuca, fortalece a igreja de Itajubá, fortalece as esposas, fortalece poderosamente os irmãos, para a glória do seu nome. Cuida dos teus servos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, papai, nós clamamos ao Senhor que em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha poderosamente sobre os teus servos. Papai, peço ao Senhor que em nome de Jesus cuide das nossas famílias, cuide do nosso irmão José, da sua mamãe Edith, dos seus irmãos, ó Pai. Venha sobre a família deles, cuida do Carol, do Josias, cuida das famílias, Pai, dos nossos irmãos online, da irmã Lília, da irmã Gleice, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, cuida dos seus filhos, dos seus esposos, das crianças, em nome de Jesus. Derrama o teu Espírito Santo sobre o grupo Famílias em Cristo Edificadas. Clamamos, ó Pai, que o Senhor abençoe o Brasil para que o homeschooling seja aprovado no Brasil. Clamamos que essa modalidade venha a ser permitida no Brasil. Não estamos aqui pedindo o fim das escolas, mas uma nova modalidade. Abençoe e tenha misericórdia do Brasil. Nesse provável próximo governo, que o Senhor derrame da sua misericórdia sobre nós, nos fortaleça e nos ajude. Em nome de Jesus, clamamos ao Senhor. Cuida de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que têm ofertado nessa obra. Fortaleça e brinda estas vidas e abençoe e multiplique a eles poderosamente. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, através de todos os irmãos que o Senhor tem aproximado, e que tenhamos os laços de amor mais e mais aprofundados para a glória do seu nome pelo teu Santo Espírito. Assim nós clamamos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo seja hoje e sempre com toda a igreja e todos digam amém. Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, amém, amém. Glória